Na questão 101, prova azul, Enem 2022, nós temos o seguinte trecho. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de determinação de sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisados 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar, e cada um deles recebeu um código de identificação. No quadro, são apresentados os danos de concentração de sacarose de micro-organismos presentes nessas amostras. Ou seja, vamos ter que analisar esse quadro. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 mg de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Mediante o quadro, os dados fornecidos e os cálculos realizados que a gente tem que fazer, nós vamos ter que a cana-de-açúcar que deve ser escolhida é a C, a RB92, porque a gente vai ter que a concentração inicial dela de sacarose é 16 e a concentração de micro-organismos vai ser 0,6. Então, analisando, fazendo os cálculos, RB92, alternativa correta. Na questão 102, nós temos o seguinte trecho que aborda o Covid-19, que a gente teve essa pandemia terrível. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargos virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação de infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para alternativa E, obter moléculas de cDNA viral por meio da transcrição reversa. Essa é uma questão de bioquímica, mais precisamente de biologia molecular. Na questão 103 tem o seguinte trecho. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força, conforme ilustra a imagem em que cm representa o centro de massa da muleta. Mantendo-se a força F paralela, a muleta varia-se lentamente o ângulo entre as muletas e a vertical, até o máximo. Até o máximo ângulo imediatamente anterior ao escorregamento, denominado ângulo crítico, esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças, peso, normal e do atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é... Qual que é o esquema que representa? Na questão 103, a gente vai ter que o esquema que representa corretamente é o esquema da alternativa E. Olha lá que bonitinho. Questão 103, alternativa E. Na questão 104, nós temos o seguinte trecho. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, o chamado doping sanguíneo. Por exemplo, pela utilização da eritropoetina é proibido pelas principais federações de esporte no mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso é administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... A alternativa correta é taxa de transporte de oxigênio pelo sangue, porque ele fala do processo regular da eritropoiese. Não tem dúvidas nessa alternativa. 5. Em um autódromo, os carros podem derrapear em uma curva e bater na parede de proteção.
Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permita a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? É uma questão mais teórica, né? Então, conforme os conhecimentos que a gente já tem por volta de todo o ensino médio, a gente tem que a questão 105, a alternativa correta, é a A. A força ela é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira dos blocos. Questão 105, a alternativa correta, A. Na questão 106, aborda a penicilamina. E aí a questão fala sobre os grupos funcionais, que é a carboxila, amino, amínio, tiol. E aí te pergunta a estrutura que vai ser predominantemente encontrada na urina. Então, a gente já tem a base estrutural dela, né, da penicilamina. E conforme o enunciado, a pergunta, a gente vai ter que a resposta correta é o C. A fórmula estrutural vai ser a da alternativa C. Questão 107. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, é... Qual que é a função do íon H+, no processo de conversão de polissacarídeos? Alternativa correta, C. Aumentar a velocidade da reação. Então, na questão 107, nós temos que a alternativa correta é a letra C. Aumentar a velocidade da reação. Questão 108. O ácido tartárico, o principal ácido do vinho, está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma análise neutralizou uma alicota de 25 microlitros do vinho, com NaOH a 0,10 mol. Consumindo um volume igual a 8 ml dessa base, a reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Aí te dá a equação química, as fórmulas tudo direitinho. E aí, você vai ter que fazer os cálculos, e aí por meio desses cálculos de todos os dados que ele já te passou, né, da alicota de 25 ml do vinho, 0,10 mol por litro. Então, assim, a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de... Vai fazer os cálculos certinho e vai ter o seguinte valor. Questão 108, alternativa correta, B, 2,4 gramas por litro. Questão 109. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo. Aí te dá o radioisótopo, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas de isótopo, foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Aí te dá um quadro do tempo e da massa. Então, assim, 14 dias de uma massa residual de 3,6, né? Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... Na questão 109, a alternativa correta vai ser a D, 0,4. Na questão 110, o texto aborda inicialmente a teoria de seleção natural de Darwin e aí dá padrões reprodutivos de 4 espécies, espécie 1, 2, 3 e 4. Por meio da leitura do texto e do que eles falam sobre cada espécie, a gente tem que cada espécie ela buscou uma forma de se prevalecer, né, de se estabelecer. Desse modo, na questão 110, conforme o enunciado que a gente tem que os padrões escritos evidenciam que, alternativa correta D, o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes, porque ele aborda que cada espécie tinha uma estratégia diferente.